Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui no canal Semades. Hoje quem está com a gente aqui é o Vanderlei Queiroz, né? Autor, cineasta, né? Incentivador da cultura do Rio de Janeiro aí, né, cara? E aí, Vanderlei, fala um pouco pra gente aí do teu trabalho, o que está rolando, o que você tem feito. E aí, Wagner? Cara, prazerzão, né, estar aqui com vocês, a equipe toda que está fazendo esse podcast para poder falar um pouco de cultura, né? Um pouco aí do trabalho que eu tenho desenvolvido. Não sou tudo isso, né? A minha área está restrita à técnica, né? O trabalho que eu fiz, o filme Amor Obscuro, que foi preparado também na região, que a gente disponibilizou gratuitamente aí no YouTube. Foi o primeiro roteiro que eu consegui desenvolver para as câmeras, para filmagem, de fato. Foi uma produção que deu muito trabalho, 1 ano e meio mais ou menos. Livro, né, que eu já coloquei aí para correr aí nas mãos de umas poucas pessoas que leram, né, que degustaram o meu trabalho, que é o Grito da Alma no Livro da Carne. E hoje eu trabalho ainda desenvolvendo peças de teatro, que agora estamos em fase de ensaio de uma comédia que eu tenho, escrita por mim também, que é a Média Wi-Fi, e uma peça que já foi para o palco da Ana de Cro, ali na Penha também, né, que foi o Lago dos Sonhos, até com uma temática rosacruciana. Então eu fiz uma crítica, né, não social, mas uma crítica, digamos assim, econômica e ao mesmo tempo ligada à questão do indígena e como é que esses conflitos, né, estariam podendo ser discutidos dentro de cada peça. E atualmente estou trabalhando em um livro também, para poder estar jogando para o público. E esse sou eu, Vanderlei Queiroz, e pronto para poder bater um papo com vocês. O filme, a gente foi no lançamento, né? Fomos. E assim, lá na Arena de Cro, assim, eu achei bem legal a temática do filme, a ideia, né? Tudo que envolve a questão do filme. Como é que você chegou, assim? Como é que você construiu esse roteiro? De onde você tirou as ideias? Pô, cara, Amor Obscuro foi um filme que eu escrevi esse livro, o Grito da Alma no Livro da Carne. Sim, E a partir dele eu comecei a desenvolver alguns outros trabalhos, né? Então o Amor Obscuro ele foi uma inspiração, né, do processo de criação do Grito da Alma no Livro da Carne. Porque o Amor Obscuro ele trata de um assassino de aluguel que ele visita uma freira toda quinta-feira às 3 da tarde. Tudo isso é simbólico, então eu creio que tem uma simbologia aí. E ele começa a ter um processo de peso na consciência com a forma como ele leva a vida dele como assassino. Então os personagens, eles começam a ser criados, né, à medida em que eu vou tentando trazer uma reflexão existencialista para o conflito desse personagem, que é o Linus, que é o assassino de aluguel. Que ele vai tentar resgatar, né, o mal que ele carrega com ele. Só que ele está praticamente dentro de um universo sombrio, próprio dele, interior, que ele não consegue mais sair daquilo dali. Ou seja, a própria existência dele foi gerada a partir desse trânsito no universo do assassinato, do crime. Até que ele conhece a freira, a Clarissa. A Clarissa é uma personagem que eu me inspirei também numa freira que tinha lá na Zona Sul, que eu era católico quando moleque, então fazia muita visita em alguns conventos, né, mosteiros, e essa freira era uma freira da Ordem das Clarissas. Então eu ia visitar ela com um grupo de jovens, e nós levávamos bombons para ela. E, poxa, a irmã Kátia super desenvolta, conversava com a gente, batia papo, as outras freiras também, mas a Kátia se destacava mais. E eu então comecei a puxar essa experiência de levar a caixa de bombom, né, para a freira, que no filme o Linus leva, sempre quando ele a visita, leva a caixa de bombom. E a freira é cega. E a cegueira dela já é inspirada no frei, né, com o qual me confessava lá no convento de Santo Antônio, ali na Larga Carioca, que é um frei cego que ele fazia confissão ali. Então, na minha época de garoto, então, eu juntei esses personagens na freira Clarissa, que na verdade ela não é da Ordem das Clarissas, é da Ordem das Carmelitas,
E o Linus, ele carrega em si toda essa dinâmica do existencialismo que eu tento trabalhar no livro da Alma da Mesma Carne, né, onde a discussão é: você existe para ser. Então, Linus, ele passou a ser aquilo que ele existe, naquilo que ele existe, no crime, né, na vingança, na morte, e ele trabalha com isso, ele ganha a vida com isso. Sim. Eu achei interessante no filme também a questão das locações, né? É tudo feito ali na região da Penha, né? Sim. Foi feito tudo ali e tal. A exceção da Rocinha, que a igreja foi na Rocinha, foi liberada lá pela Nossa Senhora dos Navegantes, na Rocinha, lá onde eles chamam de um ponto da Rocinha, onde a igreja fica localizada lá, e que nós conseguimos, né, junto com o Frei Tony, ele liberou pra gente, pô, fantástico o Frei Tony, toda a equipe lá da igreja também liberou pra gente a filmagem, e a gente fez na Rocinha as filmagens da igreja. O restante todo foi na região da Penha, Rua do Couto, ali perto da estação. Muita coisa eu identifiquei ali, né? São lugares que são comuns, assim. Eu passei a minha adolescência por ali, né? Passei por lá. Não, o restaurante é icônico, né? É de amigaço, nossa. Cara, pô, o Rômulo e Zilda que liberaram ali, né, cara? Nossa, cara, ficou maneiríssimo isso. Ficou legal. Não, e é bem interessante, né? E é um desafio, né, cara? Porque, assim, quando você fala de cultura no Brasil de forma geral, ainda mais na questão do audiovisual, eu acho que tipo, captar recurso, ter equipe técnica, ter tudo, conseguir trabalhar, fazer aquilo que tu fez lá no filme, né, cara? Assim, deve ter sido um desafio grande. Né? Foi um desafio muito grande, porque ali não tínhamos dinheiro nenhum. Estávamos exatamente no início da pandemia, 2020. Foi o que? Começamos a gravar, começamos a preparar toda a produção em agosto de 2020. Em fevereiro, março, estava já com o projeto de fazer as reuniões, né? Teve que estancar tudo porque estava todo mundo travado em casa. Né? Então, quando iniciamos, eu já estava iniciando uma corrente do bem para a gente conseguir levantar recursos. Então, eu consegui muitos amigos que deram dinheiro, material, né? Por exemplo, a roupa das freiras do padre, né? Consegui com a Vânia, né? E a avó dela, a Vanderly, né? Valérios, nos liberaram as roupas. Então, poxa, muitas pessoas, amigos de pequenas empresas, né? O próprio Rafael também colaborou aí. Lá com a empresa dele. Então, a gente conseguiu realmente fazer um caixa, né, muito significativo para uma produção pequena, né, para aquilo que a gente não conseguiria de outra forma. Não foi significativo assim de volume de dinheiro, mas significativo em vários fatores, né? Por exemplo, o Romulo liberou o restaurante, a Frei Tony liberou a igreja, tudo locações que se fossem pagas, não teríamos condições de pagar, entendeu? O carro foi emprestado, né? A Andréia emprestou o carro dela, o Márcio emprestou o carro do pai dele, e, poxa, pessoas que emprestaram outros recursos que eles tinham necessidade, alguns restaurantes que liberaram alimentação para o pessoal, e a gente conseguia pagar o deslocamento de todo mundo que foi para o set de filmagem foi com o deslocamento pago, alimentação paga, lanche pago, tudo isso proporcionado pelo apoio de todo mundo, né, que deu. Então, assim, foi uma coisa que ficou no 0 a 0, mas que realmente a gente conseguiu construir uma coisa que teve qualidade, né? Sim. Muita qualidade. Sim. Que foi. Não, ficou muito bom mesmo, cara. E assim, essa questão da dificuldade, né, você consegue perceber que a coisa é difícil, mas ela não é impossível. Né? A questão é mais boa vontade de ter iniciativa de fazer. Sim. Do que o recurso financeiro. O recurso financeiro é importante, né, mas no final, com tudo aquilo que você precisa para fazer, às vezes você consegue um cara que pode entrevistar, ou que pode ajudar com isso. Né? Sim. E a questão do incentivo, acho, das pequenas empresas, né? Que eu estava estudando até para a gente poder captar alguns recursos, né? Que você só consegue, né, a empresa ela só consegue descontar no imposto de renda quando ela trabalha com lucro real. Né? Sim. Então, assim, o pequeno empresário, o médio empresário, às vezes ele não consegue ajudar, até tem interesse, às vezes, de ajudar, mas acaba ficando pesado porque ele não tem como ter a isenção lá do imposto de renda por ajudar um projeto pequeno. Sim. É porque
cara, a cultura, eu acho que tem que haver uma reforma muito profunda no Brasil, em todos os sentidos, tributária, administrativa. E na cultura tem que ter um olhar diferenciado. Porque o produtor cultural, ele é um empresário. Sim. Ele é um empresário, né? Beleza. Mas o grande problema do empresariado da cultura, eu posso estar falando uma besteira aqui agora, não sei, essa experiência minha, eu passo dentro daquilo que eu tento produzir. O empresário da cultura é mal visto, né? Porque a cultura, ela passa a ser mal vista, né? O produto cultural, ele só tem qualidade quando as grandes mídias tomam esse produto cultural e o transformam num produto midiático maior. Aí beleza, aí a sociedade aceita, cata, pouco de qualidade, aquele autor tal passa a ter uma reverência maior porque ele foi divulgado por tal editora, né? Ele teve um volume de venda maior, o indivíduo ele passa a sentar numa academia de letras porque ele teve uma vendagem muito maior, né, da vez que um cara que teve uma qualidade muito maior de produção literária. Então, o mercado ele distorceu, né, o processo de visão da cultura. Aí o artista, o pequeno artista, ele é mal visto pelos próprios parentes dele, pelos amigos dele, é o cara que é vagabundo, que não produz, né? Vai trabalhar, não, estou trabalhando. Né? O cara vai tocar na noite. Pô, o que você faz? Sou músico, toco na noite. Pô, você não tem emprego não? Como assim não tem emprego? É o meu emprego. É porque é mal, porque como essa banda não tem uma visibilidade enorme de meio de produção, é mal. Aí o cara vai no restaurante, vai no bar, por exemplo. Frequento um bar que toca rock aqui na Zona Norte do Rio, né? E você tem amigo do dono e tal, conheço o pessoal lá. Pô, os caras têm dificuldade, irmão, de pagar R$30 de ingresso para ver uma banda. Se nega a pagar R$30 para ver uma banda. Mas paga 1.000 para ir no Rock in Rio. Paga 1.000 para ir no Rock in Rio. Aí você começa a entender essa falta de entendimento do que é a cultura. Então, o artista, ele tem dificuldade muito de se mostrar por causa disso. Então, ele fica inibido de desenvolver o trabalho dele, e ele procura outra coisa para fazer. E, às vezes, um talento enorme está sendo desperdiçado, né, porque ele não tem essa estrutura. Então, eu acho que as formas de incentivar a cultura no Brasil deveria parar um pouco para pensar e deixar de ser algo como uma esmola, entendeu? A empresa vai doar tanto para escolher imposto de renda. Aí entra os critérios da burocracia do Estado, que vai dificultar isso cada vez mais. Eu acho que tem que ter o seguinte, cara, financiamento mesmo do cara. Eu vou me autofinanciar pelo trabalho. Entendeu? Então, uma linha do BNDES. Porque o BNDES não entra com recurso focado em cultura. Você vai mostrar o projeto para o BNDES, vai dizer o que você tem, o que você realmente vai desenvolver. Mostra lá o cronograma de trabalho, é aprovado e libera a receita para o cara vai fazer acontecer, meu irmão. Porque o cara é empresário, monta o CNPJ, ou meio simples, seja qual for, e monta lá a indústria cinematográfica dele, monta lá a editora dele, monta lá a estrutura dele, vai fazer um livro, ou cria um teatro, ou ele monta um teatro para poder passar as peças que vai desenvolver lá. Entendeu? Tem uma coisa muito engraçada que eu queria falar, que é o seguinte: as pessoas pensam no artista como se fosse um ser à parte, né? Como se fosse um indivíduo completamente contrário, que ele não tem o direito de lucrar, ou ganhar dinheiro, ou expor seu trabalho. O que você acha sobre isso, Vanderlei? Isso mesmo. Fica um alien, né? Alguém ali que é um ser especial, né? O artista é um ser especial. O artista é um doido, o cara que está com a mente nas nuvens, fora da realidade, né? E aí você começa a ter essa visão crítica contra ele. E isso é completamente errado, cara, porque o artista, ele gera um produto, que é um produto de entretenimento, e um produto de reflexão, é um produto de extensão do conhecimento, é um produto de valor humano, é um produto que tem outras características que não querem apenas satisfazer necessidades básicas, de alimentação, defesa, seja o que for, né? Aí o artista, ele se torna um ser assim, alienado da estrutura, e o cara que se vê como empreendedor, né,
ele passa a ser mais valorizado. Mas vem aquele cara que é empreendedor e está trabalhando numa coisa que ele detesta, porque para ele ser empreendedor tem mais valor e vai ali. Mas ele poderia ter o entendimento de que ser empreendedor é fazer o que ele gosta, talvez algum fator artístico. Esse valor, eu acho, que até respondendo a pergunta, irmão, é que quem cria esse problema é o próprio artista. É o próprio meio da arte, que gera, às vezes, um entendimento de que o artista é um cara à parte, desnorteado do sistema. E não é, porra. Não. A arte faz parte do sistema tão quanto todos. Então, a mídia também cria esse mito. Tem os ícones, as estrelas, os popstars. Assim como tem também no mundo empresarial, os popstars do empresariado, né? Tem o Elon Musk, essa galera toda que se acha também que é a parte do sistema. Mas isso daí, cara, eu entendo simplesmente como uma mídia, como marketing, que fere o caminho realmente da arte, mas tem que ser. A arte tem o valor dela por aquilo que ela é. E o cara que consome a arte, ele está consumindo algo inútil, que é o que se tenta passar, né, para as pessoas no âmbito geral. A arte é inútil. Por que eu vou levar 3 horas no livro? Né? Por que vou perder meu tempo e pagar R$40 com uma peça de teatro que você vai numa cadeira, 1h30 assistindo uma peça? Entendeu? Esse conceito é que tem que ser quebrado. Só que esse conceito, por que pareça, ele é muito mais exacerbado na classe menos abastada, na classe baixa, média, baixa, na classe pobre, né, que deveria ter muito mais fome de cultura. Mas porque não tem acesso. Porque não tem acesso, porque a elite cria esse tipo de entendimento. Então você se afasta. Não tem como o cara querer uma coisa que ele não conhece. Exatamente. A carne é para mim, né? A carne é para mim. Então esse conceito de que a arte não vale nada, de que a arte é perda de tempo, de que o artista é vagabundo, de que não vale nada, vai contaminando essa classe média, média baixa, de forma de que eles não querem ter esse acesso, não querem lutar por esse acesso. Entendeu? Então eu acho que é por aí um problema que a gente tem que repensar o modelo de como a arte vai ser inserida na sociedade e de como os governos vão implementar o encaixe desses financiamentos. Entendeu? Para que passe a ser menos esmola e mais financiamento. Pô, o cara que vai abrir uma loja de pastel, o cara pede esmola para abrir uma loja de pastel? Já viu alguém pedindo esmola para uma loja de pastel? Não. Já viu? Eu preciso de doações para abrir uma loja de pastel. Né? Mas ele tem como conseguir financiamento para isso. Né? Ou ele tem outros meios, outros recursos para conseguir fazer com que o pastel dele tenha valor e o Valé consiga montar uma pequena loja de pastel. A arte tem que seguir o mesmo caminho, cara. O mesmo princípio. Entende? Então, essa coisa de a gente precisar, nós, como eu sofri amor obscuro, eu digo isso que eu sofri muito amor obscuro. Sofri pra caramba porque eu consegui os recursos de amigos, empresas pequenas e médias, muitas, não tinham condições de doar porque eu tinha que ter acesso do governo para poder ter uma liberação. Em plena pandemia, não teríamos condições de fazer isso. Hoje nós temos aí diversas leis de incentivo, temos também alguns caminhos, né, pela prefeitura que você consegue liberação de verba para poder fazer aquele trabalho. Só que você tem que seguir várias categorias, você tem que seguir várias ideologias, às vezes, para poder conseguir a porra do trabalho. E outra coisa, você escreve, às vezes, um projeto, e entrega esse projeto, e o que vai acontecer com esse projeto? Esse projeto fica lá à mercê do crivo do cara lá que pensa, sabe só o que ele pensa. E às vezes o teu projeto não é aprovado porque não está dentro de determinado tipo de conjectura ideológica que aquele projeto tenta atender. E aí você acaba forçando, além do problema de que você tem uma má visão da arte na sociedade como um todo, você para conseguir um edital ou você conseguir a defesa de um projeto com a lei de incentivo, você ainda tem que se adequar a uma linguagem que é solicitada e exigida por esses órgãos que estão ligando esse projeto. Aí,
o artista tem que se adequar com tudo ali. Se você tiver um trabalho que não está adequado com tudo ali, você acaba tendo que pula. É o que limita, né, a liberdade criativa. Né? Limita. Fala da gente como ONG, por exemplo, como que a gente passa por isso que o Vanderlei está falando. Não, a gente passa bastante. O que eu estava falando aqui com o Vanderlei é a questão do financiamento, inclusive, né, do desconto, do imposto de renda e tal. Você fica limitado a determinadas a empresas de determinado porte, né, que às vezes não têm o interesse de fazer. Tipo, por que uma empresa grande vai querer investir numa ONG que fica em Vicente de Carvalho? Assim, os trabalhos que a galera faz aqui, o trabalho que a gente desenvolve aqui, não tem incentivo de basicamente ninguém. Porque a única coisa que tem apoio externo aqui são os cursos que estão sendo feitos aí pelo SESC, né? O SESC fornece os professores, fornece os insumos e tal, mas todo o resto, tipo, as práticas esportivas que são feitas aqui, tudo trabalho voluntário, o atendimento jurídico, o atendimento psicológico que é feito aqui também, tipo, né? São feitos gratuitamente para a comunidade, mas também a gente conta com o apoio dessas pessoas que estão fazendo trabalho voluntário. Sim. A comida que se serve para as crianças aqui, os biscoitos, tudo isso, tudo sai do bolso da galera que está envolvida no projeto. Aí que você vê uma coisa interessante, a falta de visão do próprio empresariado local. Né? Porque se o empresariado local ele investe numa ONG como a de vocês, para implantar mais cursos, né? Preparar profissionalmente as pessoas, ter cursos preparatórios para vestibular, seja o que for, essas pessoas que estão sendo beneficiadas pela ONG, elas vão arrumar emprego, porque foram preparadas, né? Vão ter condições melhores, essas crianças depois crescer, virar jovem, isso vai voltar, porque essas pessoas serão assalariadas, serão recompensadas depois por algo que elas vão conquistar como trabalhadores daquilo que conseguiram pela ONG. Então, essa visão de ciclo social é que é muito importante. É uma coisa que a gente estava batendo um papo aqui, né, no início, e eu falei uma coisa interessante. Eu tenho uma visão muito de que o Estado é importante. Eu entendo a sociedade como um grande jardim. Isso é um jardim, né, enorme. Então você tem o Sol, você tem a Lua, você tem a biosfera, os vermes, você tem os insetos, você tem as plantas, você tem sementes que caem, os passarinhos que vão levando as sementes caem no chão. Então você vê que tudo faz parte daquele ecossistema, e o Estado faz parte do ecossistema. As empresas fazem parte do ecossistema. Os artistas fazem parte do ecossistema. Então, todo mundo faz parte do ecossistema. Alguém do ecossistema que acha que é o ecossistema, como, por exemplo, o mercado financeiro. O financeiro acha que ele é o ecossistema. Eu sou o ecossistema. Ninguém vive sem mim. Né? E ele começa, então, a abafar a boa estrutura dos outros elementos do ciclo ali. O Estado, se ele achar que ele é o ecossistema, vai dar ruim também. Entendeu? Então, ninguém é o ecossistema. Todos fazem parte do ecossistema. Então, o problema todo é que na sociedade nós não estamos entendendo quais são os limites e quais são os elementos que vão fomentar e alimentar. Então, as empresas têm que entender, sim, que o dinheiro, né, que ela capta não é para concentrar renda, não é para investir somente na sua empresa. Tem que investir na sociedade. O Estado, ele também não tem que alimentar uma nobreza criada por ele. O Estado tem que retroalimentar esse dinheiro, meu irmão. Quem entra dos impostos, então, alguma coisa está errada aí nesse sistema. Então, alguém tem que parar e ver essa reforma administrativa o mais rápido possível, essa reforma tributária, uma forma de conscientizar a sociedade como um todo de que esse ecossistema tem que funcionar de forma saudável. E a arte faz parte, cara, porque quanto menor for a capacidade da arte penetrar na consciência humana e os seres humanos forem cada vez menos alimentados pelo nutriente que a arte dá, que é a capacidade de ver o mundo de outra forma, né, ainda que não tenha um espírito poético, mas dele sentir poesia nas coisas, dele
saber que o mundo pode ser representado por uma película de cinema e que aquilo dali pode nutrir reflexões profundas que o cineasta vai conseguir levar para a sociedade. E quanto grande parte da sociedade não entender isso, a arte, que deveria ser um remédio, né, para poder estar nutrindo a alma humana e fazendo as pessoas terem uma maior qualidade, devia ter uma sociedade seca, cara. As pessoas sempre pensando em si mesmo, egoístas, pensando sempre que tem que alimentar sempre do lado. E a arte é diferente, a música, né, a música clássica, entender a evolução da música, né, entender a evolução das cores, quadro, porque o quadro não é apenas um objeto, não é uma figura pintada, ali tem toda uma dinâmica de contraste, de cor, de profundidade, de beleza. Então, quando você educa o ser humano a entender isso, e a arte tem essa função, meu irmão, a gente começa então a amadurecer a sociedade. A sociedade não está madura não, cara. Não está madura. Não está madura. Porque normalmente, assim, principalmente o brasileiro, né? Na Europa a coisa é um pouco diferente. Mas assim, a gente aqui na América do Sul, né, cara, a gente tem a questão de ignorar um pouco, né, a obra de arte e focar no produto. Né? Encarar a produção musical, ou cinematográfica, ou qualquer coisa, como um produto mais do que uma obra de arte. Sim. Você pode ver até pelo que são os best-sellers e tal, né? Os blockbusters aí, dos anos 2000 para cá, principalmente. Né? Sim. Você começa a ver que a coisa é menos artística e mais produto. Mais voltada. Receita de bolo. Sim. Receita de bolo. Mas tudo acaba seguindo a mesma forma. O cara monta coisa lá, por exemplo, no cinema, né, principalmente. O cara vê o filme americano lá que faz um sucesso absurdo. Ele vai tentar imitar aquilo ali. Né, que nos anos 70 você já não tinha tanto assim, nos anos 70. Você tinha a questão do produto, mas os caras tentavam inovar dentro do cinema. Criaram uma identidade no cinema nacional. Eu acho que desde a origem do cinema no Brasil sempre teve essa identidade do cinema nacional. Ela foi mudando, né, de acordo com o tempo. Você tinha lá o Oscarito e aqueles caras lá que faziam, né, o Mazzaropi e tal, esse negócio. Né? Depois você teve o Povo Chanchada, teve não sei o quê. Pode parecer um lance bobo, não, mas era a identidade do cinema nacional daquela época, né, que hoje em dia não tem. Sim. O cinema nacional hoje em dia é uma cópia do cinema norte-americano. Você tem que seguir um modelo. Você tem que seguir uma série, né? Uma produção em série. É aquilo que eu estava falando no início agora, até aqui no nosso podcast. A arte, ela só ganha notoriedade quando está na mão de alguém que realmente transforma tudo em produto. Tem que transformar em produto. Então, se você consegue transformar tudo um pouco, empacotou e jogou, aí pode dar prejuízo, pode dar lucro, mas é produto, está lá. Né? Vendeu, foi. Você pegou o nome de uma pessoa anônima e transformou num artista. O cara chegou no tal dos pop stars, né, que tem por aí. Esse vício que nós temos, que a arte acabou se incorporando e se sujeitando a esse processo, é que fere a beleza realmente de uma obra. E ela não é observada porque não interessa para o sistema, eu não estou falando isso aqui por forma ideológica não, tá? Isso que eu vou fazer é um comentário de entendimento histórico, certo? Por mais que possa até parecer ideológico, mas não é. Por mais que possa parecer estranho, né, que você tenha uma necessidade de tornar igual, né, os produtos artísticos, e você não dá uma educação artística para o povo, para que o povo tenha consciência de saber definir a qualidade artística de uma obra, para que ele possa realmente escolher a obra que ele quer assistir, ver, apreciar. Né? Você vai pegar em Dostoiévski, né? Você nunca pegou aí uma sala de aula, criança de oitava série, lendo pelo menos uma página só de Dostoiévski. Tolstói, nada disso. Né? O cara, o Tolstói, não vai pegar, né? Não vai pegar uma página e ler, fazer as crianças aprofundarem tudo ali e ver a beleza de estilo, como vai sendo descrito ali o personagem. Não vai. Aí pega um autor qualquer que foi encapsulado por uma editora grande, jogou no mercado, né? Aqueles diálogos que a gente vê que são diálogos assim, muito água com açúcar, não criticando, né? Que a gente vê por aí, mas muito água com açúcar, ele tem uma beleza, um estilo, uma estilística,
um convite do leitor para entrar na alma, penetrar no pensamento do personagem, não tem. Então, aí você vê aquele água com açúcar ali, mais vendido do ano. Mas por quê? Porque entra nessa lógica que eu estou falando, que não é a outra lógica que eu estou falando agora. Mas isso é próprio do capitalismo. O capitalismo ele é isso. Sim, no mercado. O capitalismo, a diferença, quando você pergunta, por exemplo, um estudante aí, está começando filosofia, perguntar para ele, qual é a diferença do comunismo para o capitalismo? Ele não vai saber responder. Ele vai falar várias coisas que não tem nada a ver realmente com o contexto nevrálgico do assunto. A diferença mais profunda é o modo de produção. Mas é o que define, né? É o modo de É o que produção. define, é o controle é o controle É do isso modo de aí. produção. Mas eles não falam isso. É o modo de produção. Entendeu? E que nos sistemas que são ditos comunistas por aí, Cuba, China, também não é comunista. Não, a China é capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Né? Por quê? Porque é a economia planificada. A economia planificada não é comunista. A economia planificada é outra coisa. Foi um conceito criado no fim do século XX, no início do século XX, meados do século XX, para poder convencer, né, de que a Revolução Russa, de fato, foi uma revolução comunista. Então, tem economia planificada. Não é. É outro modo de produção que a gente não tem nenhuma condição de dizer qual é. Mas que é completamente fora do conceito do modo de produção capitalista, que é isso que está aí, que a gente está dentro dele. A gente não consegue pensar nada fora desse processo. A única coisa que a gente consegue, talvez, dentro do capitalismo, fazer, é ter uma visão como essa que está acontecendo com você agora, entender que o mundo é um jardim. Então, entender que as empresas fazem parte do ecossistema. E o mercado, que não pertence ao capitalismo, não pertence ao capitalismo. O mercado é uma coisa que existe desde sempre, desde o primeiro homem, tirou o primeiro chifre lá de um animal selvagem e trocou por um peixe. É o mercado, existe desde quando o homem é homem. Né? Esse mercado. O capitalismo ele se apropriou do mercado para imputar a forma como ele vai escorrer esse excesso de produção. Então, para o capitalismo, o importante é produzir muito. Então, na arte, você tem essa injustiça com os artistas. Não, é o que está acontecendo agora com o streaming, né? Tipo, o streaming virou moda, o streaming pegou, né? E aí a qualidade do que vem sendo, né, divulgado ali nos streamings, os filmes que estão ali nessas grandes empresas de streaming, elas estão caindo a qualidade. Sim. Porque eles precisam produzir muito. Sim. Porque as pessoas assistem muito. Então você acaba jogando um monte de coisa ali. Isso aí, exatamente. E os artistas que vivem da arte, que ainda, infelizmente, o Brasil ele tem um conceito muito fraco, né, de autonomia e independência dos agentes econômicos. Infelizmente temos isso, incluindo os artistas. Né? Tem muitas pessoas desempregadas aí que são desempregadas porque elas não sabem usar ferramental, não têm acesso à tecnologia. A tecnologia hoje será um dos elementos de maior exclusão social. Por mais que ela seja democrática, ela será um dos elementos de maior exclusão social, porque muitas pessoas hoje têm força de trabalho, mas não têm conhecimento para operar. Não, você tem um déficit de profissionais na área da tecnologia. Tem, exatamente por isso, porque você tem muitas pessoas, a mão de obra massiva, enorme no Brasil, com um número muito reduzido de pessoas que têm condições de ter acesso à forma como elas podem entender e aprender a usar aquela ferramenta. Entendeu? Então, a coisa hoje está se ajustando, vai chegar um momento em que essa demanda será atendida e essa pessoa vai ficar de fora. No meio artista é a mesma coisa. Muitos artistas não sabem operar, né, a tecnologia, não sabem operar as formas de divulgação, como se vender, como fazer a coisa acontecer. Então, urgentemente hoje, temos que operar acirradamente nessa autonomia econômica do artista. O artista tem que ter essa autonomia econômica, ele tem que ter acesso a investimentos do seu trabalho de forma mais independente, mais autônoma, sem se render a sistemas ideológicos do governo para atender um determinado edital ou outro. Né? Porque senão você cria uma panela artística ali dentro desses núcleos, né, culturais, municipais, federais, né, onde esses núcleos vão se retroalimentando ali,
Quem aprova os projetos está aprovando o projeto para aqueles núcleos ali, e quem tem obra de muita qualidade, que não está atendendo aquele tipo de ideologia que quer ser vinculada, fica de fora e não consegue vender o seu projeto. Ele não tem ninguém, nenhuma unidade econômica, nenhum empresário, que pense em tirar lucro disso. Está errado. Mas eu acho que tem a questão do governo, né, de uma forma geral, do Estado, que ele não cria o interesse, né, do jovem, vamos dizer assim, da criança, pela arte. Você não tem uma educação artística. Não tem. Você não mostra. Então, é o que a gente falando. Assim, não tem como o cara querer uma coisa que ele não conhece. Exatamente. Então, ele vai ficar... O que ele conhece? Ele conhece aquilo que é o produto. Sim. Né, o produto que está ali para ele. Né? Sim. Então, assim, o mercado diz para ele o que ele quer. Sim. O mercado diz para ele o que ele quer, o que Sim. ele vai consumir. Sim. Né? Sim. E ele fica igual um robozinho, ele vai lá só Sim. consumindo aquilo que está ali. Perfeito. Né? Perfeito. Ele só acha que existe aquilo que mostraram para ele. Né? Com certeza. Com Tipo, certeza. tem uma música, eu acho que é do Zumbi do Mato, que fala assim, gente, que legal, os objetos escolhidos para eu olhar existem. Então é bem que isso, assim, tipo, o que escolhem para ele ver é o que ele vai enxergar sempre, é o que ele vai acreditar que existe. Não tem como o cara que está dentro de um lugar, que o cara não tem acesso a Beethoven, o cara não vai querer ouvir aquilo, ele não vai entender. Aí a gente está falando daquilo que estava falando aqui agora há pouco. Acesso à cultura. Na qualidade. Ou seja, ensinar a arte, ensinar a letra, a música, o visual, né? Esse palpar a beleza artística, isso não há. Mas você vê pra caramba aí, irmão, muitos querendo ser artista de YouTube. Sim. Vendendo, com toda essa palavra, lixo. Lixo. Chamam de arte. Mas lixo. Para isso tem espaço. E detalhe, muitas das vezes esse lixo vira referência na mídia dominante. Essas pessoas são convidadas para a mídia dominante. A escola, como um todo, ela está hoje muito focada no ensino técnico profissionalizante. Aquilo que eu estava falando no início do nossa expansão aqui. A arte não é vista como profissionalizante. É coisa de vagabundo, lembra que eu falei sobre isso? Beleza. Aí que dá margem para que essas coisas aconteçam. Porque o jovem que tem esse meio artístico, ele quer trabalhar, ele vê que não tem futuro, a família não apoia, a namorada não apoia, ninguém apoia, ele vai virar vagabundo. Ele vai fazer um curso de programação no computador. Isso que não é o que ele queria, mas vai ser um bom programador, porque ele é inteligente o suficiente para isso. Vai ser um bom programador. Vai passar 30 anos da vida dele fazendo programação e falar, cara, eu sempre quis estar no palco. Eu tenho peças que eu escrevo, né, mas nunca ninguém lê uma peça minha. É a frustração do cara. Porque, como você falou, o sistema ele vai forçando as pessoas a abraçarem aquilo que o modo de produção capitalista precisa para ele poder ampliar a sua produtividade cada vez maior. A arte fica em segundo plano. Aí naquele lixo, né, saem algumas expressões, alguns expoentes que vão ser dominados pela mídia como entretenimento. Então a qualidade de percepção artística vai caindo cada vez mais. Mas vai perguntar para o filho do rico, quando eu falo rico, é rico mesmo, não é o cara que tem 1 milhão na conta, não. Não, o cara tem 1 milhão na conta, pensa que é rico, não é rico não. Rico mesmo. Né? O rico, o filho dele tem educação de qualidade e lê Virgílio. Lê Camões. Se perguntar para um filho de um rico quem é Virgílio, vai saber quem é Virgílio. Vai saber que é uma Ilíada. Né? Vai saber diferenciar alguns elementos de poesia. Ele tem essa educação. Ele pode não gostar, mas ele conhece. Ele conhece. Ele tem acesso, como você falou, ele tem acesso. Mas o pobre não tem acesso, mas ele quer ser artista. Aí a massa de desempregado muito grande. Aí aquele jovem vê a labuta do pai, que se ferra todo dia para ser pedreiro, ou capinar não sei o que, ele tem 2 caminhos, ou vira o bandido, que o bandido tem condições de ter dinheiro rápido, mais do que o pai ganha, ou eu viro artista no YouTube aí, né? Eu viro esses cantores aí que fazem essas músicas aí, que não duram 2 anos aí no mercado, depois some, depois tem outro. Aí ele começa a fazer
fazer esse tipo de produção artística sem nenhum tipo de qualidade. E aí, por que eu falo sem nenhum tipo de qualidade? Porque o que eu tenho visto muito, irmão, pessoas que cantam sem saber cantar, mas são tidas como cantores. E são reconhecidos como cantores. Atores, que acham que são atores, irmão. O cara é influencer e depois vai... Meu irmão... Tira o DRT, tá beleza. Cara, o cara nunca estudou teatro, de fato, fez um cursinho ali na minha boca. Um outro cara também, que não fez preparação nenhuma, e aí o cara vai lá, poucas fontes sérias, né, como Nós do Morro, outras fontes aí que tem um trabalho bacana, né, dentro de comunidade, consegue tentar puxar isso, né, mas não tem tanta estrutura como deveria ter, né, para que você realmente possa fazer o jovem entrar dentro do meio artístico, mas ser artista de verdade. Então você vê muitas pessoas aí que se acham artistas, cara, fazem aí meia hora de figuração na Globo, acham que é artista. Faz meia hora de figuração, participou da novela da Record aí, de elenco B, acha que é artista. Mas não tem nenhuma técnica, não tem nada efetivo, entendeu? Que nunca leu Stanislavski, por exemplo. Nunca leu um livro sobre construção de personagem. Nunca debateu isso dentro de uma roda, né, de construção de personagem, para poder realmente saber, pô, vamos construir personagens, tem técnicas para isso. Aí eu bato com isso por aí. Às vezes eu vejo pessoas, né, com as quais eu tenho contato e que elas acreditam piamente, cara, que estão preparadas e prontas para atuar na peça de teatro. Não estão. Eu tive dificuldade até para colocar uma peça aí para rodar por causa desse problema. Pessoas dentro da equipe que se achavam que estavam prontas para tudo ali, não estão prontas. Entendeu? E para você convencer essa pessoa é complicado, você gera um problema. Entende? Então, são fatores que a arte tem que ser hoje redesenhada enquanto modelo estrutural, educacional e também de negócio, muito forte no país. A questão da arte, ela também, né, principalmente nessa questão da atuação, né, o cara acha que ele já nasce com talento para aquilo, é um dom, ele não precisa aprender. Que é uma coisa que ontem a gente estava lá no Prêmio Leblanc, né? E aí na roda de conversa, que depois eu vou botar aqui no canal também, um trecho, né, se falou da questão do talento, né? Foi você, inclusive, que falou, né? Fui eu. Falei que talento não existe como uma coisa determinante. Se você tem talento e não faz nada com talento, não acontece. Nada acontece. Mas tem que ter um grande preparo, você tem que estudar, né? Todo mundo aqui tem para ser programador. Todo mundo aqui é inteligente, basta ter inteligência. Né? Agora tem que estudar, meter a mão na massa. Né? O problema é o cara querer fazer aquilo que ele tem deficiências para fazer. E aí você vê várias séries que agora tem no YouTube aí, assim, pífias. Aí um amigo meu me perguntou, Vanderlei, se você tem razão, por que essas séries que aparecem no YouTube aí, várias que tem visualização enorme, de 1 milhão de visualizações, não sei quantos mil inscritos, por identificação. Porque o cara que vê aquilo dali, que sonha também em fazer, que sonha em chegar ao estrelato, ele percebe, pô, se o cara que está naquele nível ali, ele faz, eu também posso. Então o cara segue, o cara ele se inscreve, o cara curte, o cara vai, porque ele vê aquilo ali uma chance de chegar à visibilidade, nem que seja no YouTube, porque tem 1 milhão de visualização. Então, por identificação, o jovem acaba indo para lá. Só que ele é mal preparado. Chega lá, o dono daquele canal, daquela série, sei lá, não tem preparo, de fato, não tem uma estrutura que o capacita a desenvolver outras pessoas. E aí o jovem se perde ali, acaba frustrando, acaba levando a arte para esse teor de que é vagabundo, de que não pode trabalhar, entendeu? Aí você queima mais a coisa, sabe? Mas nós temos muitas pessoas aí que não têm talento, que se esforçam e chegam onde quer, e muitas pessoas também, que aí tem que ter apoio da família, tem que apoiar, né? A galera tem que, se for jovem, né? Tem que ter aquele apoio todo, não, vamos lá, vamos investir, vamos fazer um CAL, vamos fazer uma faculdade de teatro, né, que tem algumas faculdades públicas e particulares, vamos desenvolver isso daí, vamos pegar um bom professor, aí você está
ter um estudo de carreira dessa pessoa, desenvolver isso para que ela alcance. Entende? Agora, quando você pega um jovem despreparado, que acha que tem e não tem, meu irmão, a coisa vai desandar e vai... Não, beleza, mas você acha que o jovem, né, ou a pessoa no geral, o adulto mesmo, né, que ele vive nessas áreas de exclusão, vamos dizer assim, tipo, né, o cara está da perifa, né? Tu acha que ele tem essa ideia? Você acha que ele sabe onde ele vai buscar esse tipo de conhecimento? Não sabe, entendeu? Não sabe. É aí que eu estou te falando desse risco dele se identificar com esses trabalhos muito mal elaborados, né, com muito pouca capacidade artística ali, e eles acabam sendo atraídos para lá, porque ali é o caminho, é a referência que eles têm, entendeu? E como hoje nós temos referências de artistas que, ainda que não tinham talento, ainda que se esforçaram para fazer, não tem uma qualidade artística que deveria ter, entende? E que a gente acaba perdendo pessoas com muito talento, que se ela tivesse condições de poder ter o apoio necessário para poder estudar, nós teríamos qualidades de arte muito além da conta que nós estamos vislumbrando hoje na mídia. Eu acho que o teatro em si, a música é menos. Existe isso na música também. Mas o teatro eu acho que é muito do que a música. Porque a música o cara pode ir numa loja ali em Caxias ou em Cascadura, comprar um instrumento, chegar em casa e aprender sozinho, tocar, montar uma banda, juntar com 2, 3 amigos, fazer um bagulho no barzinho da esquina e divulgar o trabalho dele. Já com o teatro a coisa já não é assim. Já não é assim. Você não tem o barzinho da esquina que coloca uma galera atuando. Você não tem algum lugar que o cara vai poder juntar com alguém e montar um grupo de teatro. Então acaba sendo muito mais excludente. Porque aí você tem os grandes artistas, o próprio pessoal que mora na periferia mesmo, né, e que trabalha com arte, que ele não se interessa em trazer isso para a comunidade em que ele não vive. Sim. E depois ele quer reclamar que ele não ganha dinheiro da comunidade, que ele não apoia a comunidade. Mas assim, né, você tem, aqui na Vila da Penha mesmo, você tem gente que trabalha no teatro, você tem gente que vive disso. Por exemplo, você tem gente que vive disso. Vista Alegre tem aluno do Vista Alegre. Exatamente. Tem. Mas não é incentivado por essa questão do que é mal visto. O pessoal... Porque, por exemplo, assim, a música, você ainda tem muito contato de jovens com a igreja tem muito instrumento, muita música. Geralmente o jovem, quando entra, sempre o jovem tem contato com a igreja, né? Ou ele é católico, ou ele é evangélico, acaba tendo contato. E a música é muito mais evidente nesses ambientes. Então o jovem acaba assimilando isso mais rápido. O teatro, em alguns ambientes, tem teatro, né? Eu, por exemplo, tive contato com teatro assim em igreja, né? Quando eu era garoto. Então, na escola, né? Eu tive na igreja. E para você ver, na escola eu não tinha contato com o teatro, né? Já na igreja eu tive. Então o que ocorre é aquele ouroboros que a gente vai acabar, né, voltando aqui ao rabo da serpente. É o processo de como a arte é vista hoje na sociedade. Então, ela não tem esse viés. Então o jovem ele acaba não indo procurar o teatro, por exemplo, por falta de referência. E a referência dele vai ser o quê? O funk. A referência dele vai ser o quê? O rapper. A referência vai ser o DJ. A referência dele vai ser as danças de passinho. A referência dele agora vai ser os filmes de YouTube que estão rodando aí. Então a referência hoje de arte cênica são filmes de YouTube. Que está bombando na internet, os tais webséries. Estão bombando. Com a baixíssima qualidade do trabalho. Não assim, desmerecendo. Mas porque eles estão metendo a mão para fazer. Eu acho até bacana o cara meter a mão para fazer aquilo dali. Mas o problema é quando aquilo dali já começa a se tornar monetizado. Aí quem lidera esse processo, ele começa a angariar um determinado fundo para isso, e ele não investe no crescimento de quem está participando dali, ele investe apenas no quê? No próprio nome, na própria marca que está desenvolvendo. Aí ele cede aos caprichos do capitalismo. E os jovens que participaram ali como atores, que poderiam ser indicados para poder estar fazendo um curso melhor, para poder estar se desenvolvendo, se perdem, porque ele não tem nenhum vínculo com essa gente. Então, às vezes até o cara que está produzindo aquilo, ele não tem isso conhecimento. Mas ele passa a ser pode ter uma coisa meio orgânica. Mas já faz o que está fazendo. Mas a grande maioria já hoje já procura. Peraí, tem um crachá aqui do 7 para mim aqui. Acho que alguém não.
Entendeu? Então, assim, o grande problema é esse, a estrutura que nós temos que ter, tanto do governo quanto de empresa, é criar cada vez mais condições desses jovens ter acesso a como eles podem desenvolver, produzir e se autogerir. Porque hoje, quando você vê lá no YouTube batendo 2 milhões de inscritos numa websérie, né, o cara ele tem uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, como diria o Robert Rocha, mas não com tanta, né, capacidade do Robert Rocha, ele vai lá montar o canal para ele, cara, ele vai fazer a coisa acontecer. Né? E detalhe, muitas dessas webséries, que eu tenho até acompanhado algumas de perto, já até cheguei até ir assistir a produção de uma, inclusive, não tem roteiro. Zero roteiro. O cara simplesmente ele diz a história que tem que ser feita, os caras vão lá e se articulam para produzir aquilo dali no susto. Vai filmando, o cara fazendo. Ele tem que seguir uma rota do que foi dito para ele. Só que eu achei interessante uma coisa, eu até cheguei até a elogiar esse trabalho, da seguinte forma. Primeiro, porque ele tem pessoas interessadas em fazer. Segundo, talento tem. Porque os caras conseguem fazer um improviso, os diálogos. Né? Eu acho isso muito legal, muito massa. A dinâmica, como eles vão se movimentando, também, eles vão dando vida ali à cena e tal. Então você vê que tem ali uma semente, né? Muito bacana. E aí cria-se um tipo de roteiro vivo, que eu até cheguei a falar sobre isso. Pô, parece um roteiro vivo, os caras vão criando ali e tal, só que a coisa, ela começa depois a perder a mão, porque os diálogos vão se repetindo, os roteiros não têm mais sentido, não tem um alinhamento, um foco, um encadeamento, uma beleza, uma proposta, entendeu? Um cenário de fundo da cena, não estou falando fisicamente, mas de ideias, né, do roteiro criado. Não tem isso, perdeu. Aí a coisa começa a bagunçar e os atores vão se perdendo, porque eles vão criando vício. Eles vão achando que interpretar aquilo dali. Eles vão achando que não tem que decorar nada. Quando vai pegar um texto para decorar, não consegue. Pô, eu já encontrei vários aí em teatro, até na minha peça mesmo, que tem terrível dificuldade de decorar um texto. Não por incapacidade, mas porque já está com vício. Entendeu? Então isso vai criando. E o cara que montou o canal, ele está de olho na grana que vai dar lá para as visualizações. Então para ele, ó, vai filmando isso aí, que tá bombando. Então na cabeça dele, ó, tá bombando. Então para ele já não interessa mais que rumo vai dar a história, irmão. Se no final da história vai ter um Titanic, se vai ter um dinossauro invadindo a favela, ele não tá nem aí. Ele quer que tá bombando. E aí, muitas das vezes, esse núcleo que comanda essa estrutura é que vai captar os recursos, essa galera toda ali vai ficar perdida, vai criar vícios e não vai desenvolver. Entende? Por falta mesmo de investimento sério, real, desenvolvimento de autonomia, de gerenciamento de carreira dessa galera e tudo mais. Entendeu? Tipo, pra que eu vou investir no roteirista se eu posso pegar meia dúzia de ficha para estar fazendo improviso? Isso aí. Sobra mais dinheiro para mim com a monetização do meu canal, né? Isso aí, entendeu? Isso vai estragando o processo de criação artística. Entende? Eu acho muito interessante, assim, interessante para não falar trágico, quando a arte fica vinculada única e exclusivamente a dinheiro, né? A beleza da arte meio que se perdeu. Isso aí. Meio que se perdeu não, se perdeu totalmente. Hoje tudo é comercial, inclusive a arte. Eu acho isso, sabe, Sim. muito medíocre o potencial que seja o fundo artístico. Sim. A gente vê muito isso aí, né, que você estava falando, né, Vanderlei, eu falei, né, da receita de bolo. Tudo agora parece receita de bolo. E coisas extremamente ridículas se viralizam. O que você acha disso? Cara, essas besteiras que viralizam, né, eu acho interessante, muito bem colocado isso aí. O nosso sistema, ele é muito interessante, cara, ele é uma moenda, né? Uma moenda. Cara, o nível de estresse, de sobrecarga, né, de depressão, de doenças psicológicas, né, o nível de adrenalina que as pessoas estão jogando na cabeça, o nível de ansiedade enorme,
pote cheio, a ratoeira correta, para que você chegue em casa às 8 da noite, meu irmão, sente no sofá, entre no Facebook, se distrai aquela besteira e fica meia hora ali, aquele besteirol. E quanto mais besteirol, menos você precisa pensar. Então, a parada do besteirol é que quanto menos você precisa pensar, mais ele se adequa à tua necessidade. Entendeu? É aquela coisa de que você, pô, eu vou perder meia hora, meu irmão, num curso, né, de ciência de dados aqui no Facebook, no YouTube, eu vou ficar vendo meia hora de besterol. Porra, é claro que meia hora de besterol, não. Minha cabeça está cheia já o dia inteiro. Entendeu? A depressão, não aguenta aquele pensamento fixo na cabeça, que você não consegue se desligar dele, uma preocupação, um negócio qualquer, uma neurose que você desenvolveu, aí você vai e capta ali. Eu vou te falar, milhões de pessoas estão nessa situação, e são as milhões de pessoas que dão views para esse besterol. Entende? Essa é a realidade. O besterol deveria ser uma coisa preocupante. O grande problema é que as pessoas vão criando besterol para outras pessoas que precisam ver besterol. Sim, ficam se retroalimentando de besterol. Isso aí. E aí a arte se perde completamente. Porque a arte, cara, ela precisa. A arte precisa de inspiração. Você precisa de trabalho. Você precisa de técnica. Você precisa de leitura, muita leitura, mas muita leitura, muita leitura. Né? Como a Ana falou, você pode ter muito talento. Se você não tem leitura, você vai ter que ir repertório para criar qualquer coisa. Não vai ter. Como é que você vai ter referência de um autor para você realmente construir alguma coisa? Zero. Estou lendo, já desse um texto, né, do Stanley Kubrick, ele falando sobre o filme, que ele, foi o primeiro filme que ele produziu, foi Sangue e Honra. Sangue e Honra? Sangue e Honra? Não, Medo e... Ai meu Deus, Medo é alguma coisa, esqueci agora. Qualquer coisa a gente bota. Medo é alguma coisa. Cara, ele contando como ele produziu aquele filme. Eu até me vi ali, foi um negócio interessante, porque foram os parentes dele que ajudaram ele a financiar o filme. Deram dinheiro, ele foi financiar o filme. Com alguns atores, tal, ele foi, desenvolveu, criou e tal. E depois o filme ficou ainda mais caro depois, foi $10 mil, depois foi para $50 mil, porque ele precisou colocar música, o filme ia ser mudo, depois ele fez o filme ficar falado, teve que ter um processo de som ali do filme e tal. Só que olha só a situação que a gente vai tocar agora, nesse assunto que está falando. O Kubrick, ele, quando o filme dele foi para algumas galerias para ser encenado, ele foi lá e retirou tudo, para não aparecer, para ninguém ver. Sabe por quê? Porque ele achou que não estava bom ainda. Aí você vê meia dúzia hoje de pessoas, né, que vão para essas emissoras grandes aí, né, que faz uma música que fica aí 2 meses no mercado, né, ou um filme desse websérie aí que não tem nenhum tipo de proposta de qualidade artística, nenhum, nada, é produto. O cara acha que é o cara e bota lá, não tem vergonha de mostrar não. E um monte de gente, por essa questão nossa do besterol, de querer relaxar, de querer se identificar com tudo aí, assiste e dá visibilidade. E essa visibilidade engrandece o cara. E o Kubrick ficou depois mais, acho que 2 ou 3 anos, para realmente colocar o filme dele para rodar. Aí o filme dele rodou e foi um grande sucesso, inclusive de crítica. Né? Então assim, você vê que a diferença de um cara com uma proposta realmente artística e uma consciência artística, de um produto, né, que foge às dinâmicas, né, da produção capitalista, que é um produto realmente que tem, como você falou, é um produto diferenciado. A arte tem um produto diferenciado, é algo que tem um espírito dentro dele, né? Não uma caneca que você comprou, uma caneca com uma alma, que você vai degustar aquele livro ali e você vai sentir a alma de quem escreveu mesmo. Isso daí é algo que, porra, a forma de escrever, tá entendendo? É outra dinâmica. Uma película que passa, um filme, meu irmão, você vai ver a linguagem do diretor ali, você vai ver o que o roteirista queria passar ali, e o ator que vai estar representando aquela cena, tem toda uma construção, meu irmão, de criação da personagem na cena. Não é algo feito a bambu, né? Então, esse é o problema, entende? Então, hoje qualquer coisa vira arte. Qualquer coisa é arte. E se você for criticar, você praticamente é limado, né? O cara não vai aceitar isso. Você está sendo completamente
deselegante, ou você está sendo petulante. Mas não, petulante e deselegante é quem faz qualquer coisa e acha que essa qualquer coisa é arte. Mas assim, em termos de cinema, né? Por que o cara vai pensar muito em fazer um filme artístico se você tem os filmes da Marvel? É uma produção séria. Produção séria, mas olha só, mas a gente está falando de um filme inspirado em HQ, um roteiro de HQ, meu irmão, um roteiro de HQ. Não é um roteiro de Marvel, é um roteiro de Marvel. Não, eu não estou falando da questão do roteiro da Marvel, do que é inspirado nos quadrinhos, não. Estou falando do que eles fizeram com isso. Tipo, se você for pegar, por exemplo, a fase 1, fase 2 ali, até a fase 3 da Marvel é uma coisa. Quando você pega da fase 4... aí já vira produto mesmo para poder jogar. É produto. Mas quando você pega... meu irmão, você pega Sandman, você pega... esse do... Mas aí se for falar do game ali, não. Não, o do... não me fugiu a memória agora, eu gosto muito, cara. Ai, meu Deus do céu. Desse que tem o personagem que vem do espaço, que é tudo luz. Caraca, falando do Moore, qual o nome? Essa obra dele, cara. Watchmen. O Watchmen. Meu irmão. Ele detesta aquilo, você sabe? Eu sei, mas Olha, cara, eu sinceramente, por um momento, eu tava achando que você ia falar Cocoon. Não, eu fiquei de boa. Falei, Cocoon não, pelo amor de Deus. Cocoon não, cara. Brincadeira. Ele estava falando do Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, exatamente. Então, assim, cara, você vê uma construção ali que, apesar de ter todo um seio esotérico que a gente sabe que tem, daí você vê que é uma construção que tem todo um enredo que envolve ali os personagens numa trama que tem as emoções ali, né? Então você vê algo muito bem construído. Então, cara, infelizmente, de fato, depois tomam, né, a criação desses autores e desenvolvem como se fossem produtos. Fizeram isso com o Clive Barker também. Exatamente. Fizeram isso com o Clive Barker. Exatamente. Ele participou só do primeiro Hellraiser, o resto ficaram requentando o negócio, assim, só para não perder os direitos da produção. Que ficou péssimo o segundo para frente. Sim. O terceiro é legal, Eu não gostei não. O terceiro é legal. Tem 10, você sabe? Não. Nem todo mundo sabe que tem 10. É mesmo, cara? São 10. Sabia Cai não. na mesma cilada. Eu fiz análise dos 10, né? Isso, tem. Eu ainda estou com ele. É mesmo, cara? Pois é. Mas assim, eu vi o 2, eu não gostei e já não vi mais nenhum depois. Aí eu parei, né? Às vezes eu cheguei a ver um pouquinho e parei. Então é isso, galera. A gente está fazendo a nossa doação de livros, né? A gente continua. Hoje a gente recebeu aí bastante livro, deve ter umas 2 toneladas de livro aí para a nossa biblioteca, mas a gente continua precisando, né? A ideia é exatamente essa que a gente tem com a biblioteca, é fomentar a cultura, né? Trazer o hábito da leitura para a região, né? E é isso aí. Os contatos do Vanderlei, né, vão estar na descrição, como a gente sempre faz, né? E até a próxima. Obrigado aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu, gente. Um abraço.